No Dia Mundial do Autismo, nós tivemos um evento muito grande na Praça Getúlio Vargas, em Guarulhos. E lá eu conversei com o Thiago Surfista, que é o vice-prefeito de Guarulhos, e ele me apresentou a Dai, que é a esposa dele. E depois, em uma entrevista com a Dai, ela me disse que tem um irmão que tem um problema psicológico. Então, e eu prometi para ela que eu queria conhecer o irmão dela. E ela falou, então vai que eu quero que você vá conhecer ele. E eu então pensei na doutora Rosimeire. A doutora Rosimeire, ela é a minha pessoa que me ajuda muito na parte de neuropsicóloga, porque ela é neuropsicóloga. E ela também é escritora. Depois ela vai dar spoiler do livro que ela lançou recentemente. Nós tivemos inclusive lá nesse livro dela. Fala um pouquinho, doutora. Bom, eu sou Rosimeire Lopes, sou psicóloga, neuropsicóloga. Estou aqui hoje para nós conhecermos o irmão da Dai, que ainda não sei o nome, mas nós vamos lá. Eu sei o nome da mãe. A mãe chama Cida. Nós vamos conhecê-lo. Estamos aqui nessa noite fria para conhecê-lo, mas vamos lá. Tá bom? Vamos lá então. Vem comigo. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Eu cheguei daqui para te conhecer. Quero primeiro um abraço seu. Um abraço. Um forte abraço. Aí, meu amigo palmeirense. Ó, eu trouxe para você esse presente. Você ficou feliz? Deixa eu ver. Dá aquele sorrisão. Mais forte. Mais. Que legal. Tudo bem com você, Cleiton? Que legal. Eu fiquei muito feliz que eu quero te conhecer faz tempo. Fazem... Pode vir com a gente, mãe. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, pai. Vem todo mundo com a gente aqui. Eu tive no evento... Eu vou sentar aqui, pode sentar, fica à vontade. Eu tive no evento e aí eu conheci tua irmã, a Dai. Lá no evento. A cara dele. Aí a Dai falou pra mim, eu tenho um irmão que quer te conhecer. Aí eu falei, eu também quero conhecer ele. Aí eu falei, não, nós temos que ir lá conhecer ele. É? A Dai? Fala assim, a Dai é a minha protetora, né? É a sua protetora, né? A Dai é a irmã preferida dele, a única. É a única. É a melhor irmã que ele tem, né? É a melhor irmã, é a melhor, é verdade. Mas por ser a única, é a melhor, é verdade. E olha pra ver que engraçado, né? O Cleiton é palmeirense. Eu não tinha um problema aqui dentro da minha casa de corintiano. Aí apareceu o genro que é corintiano. Pronto. Corintiana, a Dai também corintiana, pronto. Tá eu tenho uma tendência mais pra Corinthians, viu? Qual o time do Cleiton? Fala seu time, Cleiton. Cleiton, né? Palmeiras. Cleiton, por que você é palmeirense, Cleiton? Aonde foi que eu errei? Ele é palmeirense, mas tem um detalhe. Você tá quase virando corintiano por causa de quem? Thiago. Ah, o Thiago tá se convencendo! Ele já tá ali, ó, mais Corinthians do que Palmeiras, né, Cleiton? Não é isso? Deixa ali pra depois você abrir, depois você corre. Ele entendeu que ele vê na televisão, o Copa foi na Itália. Então ele entendeu que Itália era bola. Ele chegava no mercado e começava a chutar as melancias. Ô, Cleiton! Ô, meu! Chutar melancia, velho! Melancia tem que comer! E eu gosto de melancia, hein? Olha que eu gosto, hein? Eu gosto. Ele gosta de melancia? Gosta. E eu gosto também. Eu gosto, sabe por que eu gosto, Cleiton? Porque eu sou do interior. E lá no interior meu pai plantava melancia. Entendi. Então a gente pegava aquelas melancia, grandonas, era bem grandona, né? Sabe o que você pegava? Batia ela no pau, pegava só aquele bloco, só o miolo mesmo. Só o miolo. E saía comendo. E deixava o resto dos passarinhos, os bichos comer. Lembra sua mãe falando, né? Minha mãe falava a mesma coisa. Falava? Tanto é que eu gosto de pegar a melancia, eu gosto de pegar e cutucar ela todinha no meio. É, isso aí. Pô, meu. Aí, Cleiton, garoto! Isso é meu garoto, gente boa! Cleiton, essa aqui, agora vamos falar.
Essa aqui é a doutora Rosimeire, ela é neuropsicóloga, tá? Aqui em Guarulhos. Ela é escritora, ela tem livros, enfim. Ela é uma pessoa de primeira linha e ela me socorre. Sempre que eu preciso, doutora, me ajuda, vamos lá, eu quero conversar, quero conhecer alguém. Aí nós vamos na casa de outras pessoas e ela conversa, ela faz um laudo assim. Precoce, não é uma coisa certeza, ela faz uma análise, né, do estado dele para poder ver o que pode, aonde a gente pode caminhar, para que rumo pode dar certo, né? Precisamos achar uma saída para o Cleiton também, né, Cleiton? Isso é importante, porque a gente tem um ponto de interrogação, né, nessa parte das crianças com deficiência, né? Hoje até que melhorou muito, né? Mas há 36 anos atrás era bem difícil. Aí hoje, graças a Deus, tem muita gente que tá que nem vocês aí, né, em busca para tentar ajudar. Isso é muito bom. Muito bom. Tem uma passagem uma vez, numa igreja, que eu fui falar com o padre, e o padre, eu falei assim, se o Cleiton é um problema, veja bem, a minha colocação, o Cleiton é um problema na nossa vida. Ele é um problema saudável, é uma criança que ensina muito. Mas a nossa vida é diferente das pessoas que são normais, entendeu? Então eu falei bem assim, se eu tenho um problema, eu conheci uma mulher que tem 3 filhos especiais. 3. Imagina como é que é a vida desse filho. E o padre depois me chamou a atenção, falou, você não tem um problema, você tem algo que Deus te deu, um presente. É o que eu ia te falar. Eu acredito muito, é um presente. Mas é um problema nacional, tá? Vou falar de Brasil, não vou falar lá de fora não, vou falar daqui. É um problema nacional, tá? Que muito se fala e pouco se faz. Exatamente. Né? Tem muitas pessoas falando, até as pessoas comuns da rua que ficam andando, conversando, falando para nós, você vê muitas pessoas falando, você tem que fazer, nossa, que bacana, vocês são pais especiais, vocês lutam, o Cleiton é bonito, o Cleiton tem 36 anos, graças a Deus, olha, ele tem teve uma cárie no dente dele pequena, saudável, até hoje. Eu vi ele, eu falei, é um menino saudável. Ele é. Entendeu? Ele é bem cuidado. Então, ele não tem, dentro do problema que nós temos, o Cleiton, graças a Deus, ele está muito bem tratado, muito bem quisto por nós aí. E o detalhe, o Cleiton é muito amado, onde ele vai... Demais, todo canto. Ele vai... Então, a senhora até... Educativa. Porque assim, a doutora Rosimeire, ela é uma pessoa muito entendida, muito especial mesmo, porque ela entende essa matéria, né? Eu falei, então, Rosimeire, vamos lá, você vê como que foi a condição dele até hoje, como é que foi, para ela ter uma noção básica das coisas e poder falar alguma coisa para a gente achar um rumo, achar um caminho para o Cleiton. Com certeza, agradeço. Né? Então, gostaria que a senhora orientar, ou se vocês falassem com ela, mais ou menos, como que foi, né, que iniciou esse trabalho, assim, de uma maneira mais superficial, para ela poder ter uma noção melhor. Poderia ser possível? Claro, com certeza. Então, ele nasceu... Aí eu estava comentando com ela, né? O Cleiton, ele é meu primeiro filho, ele tem 36 anos. Eu tive uma gestação normal até o 6º mês. Depois começou a ter algumas complicações, né? Com pressão alta. E o Cleiton nasceu prematuro, de 7 meses e meio, né? Tive uma pré-eclâmpsia. E o Cleiton teve uma paralisia, falta de oxigênio. E teve uma lesão cerebral. E nasceu com 1,630 kg, né? Ficou 20 dias na incubadora. Né? Perdeu 100 gramas? E depois perdeu ainda 100 gramas, saiu, teve várias complicações. Aí, aos 2 anos de idade, ele começou a ter convulsões. Ele tinha convulsões todos os dias. A senhora falou das convulsões. Né? Nossa, era convulsões assim, era uma atrás da outra. A gente passava no hospital, ficava a noite toda, o dia todo, enfim. Aí, graças a Deus, ele tomava remédio, tudo. Quando ele completou 14 anos, a gente descobriu que ele tinha uma catarata nas vistas, depois de tantos anos passados em vários lugares, em oftalmo, na CD, e não foi falado. E ele começou a cair muito, era muito nervoso, muito agitado, e as convulsões, mesmo com 3 medicações, ele tinha convulsões assim, direto. Aí eu falei, não é normal. Aí eu passei ele no oftalmologista na rua da minha casa, e ele falou pra mim, ele falou, mãe, o Cleiton, ele tem catarata, ele tá cego de uma vista, e a outra ele enxerga... também? Não. Ele era cego de uma vista e não foi relatado nas instituições que eu passei, que ele fez os exames, e o interessante é que nós já tínhamos passado o oftalmologista várias vezes. E nenhum falou. Constatou. Aí o médico falou pra gente, ele falou, olha, ele tá cego de uma vista, né? E a outra ele enxerga só 20%. Por isso, junto com o quadro neurológico dele, ele tá nessa situação
Porque ele tá mais nervoso, porque ele só enxerga um vulto, então ele tá muito confuso, e isso deixa ele agitado, nervoso. Ele não é verbal. Não, então aconteceu tudo. Aí o que aconteceu? A gente correu, fez a cirurgia do Cleiton, e para nossa honra e glória, né, e a nossa alegria, o Cleiton nunca mais teve convulsões, o Cleiton não toma medicação nenhuma de convulsão, e ele se tornou isso aqui, calmo, é outra história. Ele tem outra visão, entendeu? Ele melhorou assim 100%. Aprenda, pega isso de frente pra você, coloca no teu coração, cara, e vai pra frente, batalha bastante, porque é uma coisa tão bacana. Deus está ensinando pra você, tá colocando algo para ensinamento pra você, e muitas vezes vocês não acham que é isso. Você acha muitas vezes que Deus deu um problema pra você. Não, gente, não é nada disso não, deu um ensinamento. Só quem tem pais especiais entende o que nós estamos falando. É verdade. Só quem tem pais especiais para saber o quanto essas crianças ensinam para nós. E muitas vezes é a sua salvação, e você corre do problema. Então, quer dizer, vai para cima, não seja covarde. E é o que a gente sempre fala, a gente já ajudou muitas mães, sabia? Sim. Não só mães especiais com filhos especiais, mas como mães com filhos normais. Por quê? A gente leva o Cleiton em todos os lugares. Nós já fomos padrinhos de casamento, padrinhos de civil, né? A gente vai em todos os lugares com o Cleiton. Desde o funeral até o nascimento. Tudo. A gente tá em tudo com ele. Então tinha muitas mães que colocavam obstáculo. Eu não trouxe meu filho porque dá muito trabalho. E a gente ali naquela batalha, né? Aí elas, meu Deus, vocês são exemplo. Vocês estão em todos os lugares. É festa, é tudo com o Cleiton. Então a gente mudou algumas vidas. Algumas famílias também a gente ajudou. Com certeza. Isso A gente ajudou. disso. Muitas pessoas se espelharam na gente de ver, porque a gente não... Aonde não dá pro Cleiton ir, então nós não vamos também. Certo. Mas aonde cabe o Cleiton, a gente está em todos os lugares. A gente nunca deixou de ir. Você se lembra quando você falou assim, e agora? É. O que nós vamos fazer, né? Eu sempre falava, Deus sabe tudo. E aí agora também, aí foi uma outra história na nossa vida, né? Nasceu a nossa primeira neta, que é a Manuela, filha da Dai e do Thiago. E quando elas nasceram, eu falei, meu Deus, como vai ser? Né? Mais uma história na nossa vida, porque a gente foi ajudar a filha, foi, né, ajudar a tomar conta. E nossa, e a gente foi o melhor presente na nossa vida e na vida do Cleiton. A gente já teve várias coisas. Então, assim, foi tudo isso através de quem? Através do Cleiton. Porque só sabe mesmo quem passa. E só sente vontade mesmo. São difíceis pessoas que... Dificilmente tem pessoas assim que não sente na pele e vai atrás e se envolve. Então a gente, assim, como a gente passa isso daí, já passou, então a gente gosta também. E a gente já teve várias passagens muito boas. O Cleiton foi um propósito de Deus muito bom para nós. Eu sei. Eu sei que é isso mesmo. E a Dai também, eu sempre falo da Dai também, que você conhece ela. É uma menina também de ouro, uma filha. Tá aqui, né? Ela tá aqui, pega ó. a Dai aí, ó. A Dai completou aí 30 anos sábado. Casal, ali a Manu e a Maia bebezinha. As duas netinhas. As duas netinhas. Então, mas é assim. E tem também o nosso genro também, que agora entrou também, que é um filhão pra gente também, é uma pessoa que a gente gosta muito. Thiago Surfista. Thiago Surfista. Tá falando do vice-prefeito de Guarulhos. Vice-prefeito, Thiago. E também uma coisa, independente do Thiago... Ele é muito gente boa. Ele é, independente do Thiago. Thiago... Assim, fora de série. E é uma coisa que eu queria relatar. O Thiago, independente de política, de prefeito, algum vice-prefeito, ele como ser humano... É muito gente É um boa. pai, é um marido, ele é um genro, né? Ele é filho, chorão. E outra coisa, ele observa cada passo do Cleiton. O Cleiton, cada passo ele observa. Uma ele coisa tá que eu queria observando. falar para não deixar passar, senão eu acabo esquecendo, teve uma passagem que eu cheguei para ele e falei assim, Thiago, eu vou confessar uma coisa para você. É difícil a nossa vida porque é o seguinte, o dia de amanhã eu não sei. Então eu fico com medo. Agora, e o que será de mim? Se eu morrer antes do Cleiton ou se o Cleiton morrer antes de mim? Eu não sei o que fazer. Eu também faço Ele a mesma falou, olha, pergunta. não quero que você morra não, quero que você fique bastante tempo aí, porque quem vai cuidar do Cleiton vai ser eu. Prometo pra você que eu não deixo ele na mão. Mas não vai embora não deixa essa missão. Não, mas ainda faltou um pedaço. Ele falou assim, claro que nós não vamos conseguir cuidar dele como vocês, mas vou dar o meu melhor. Então assim, e é uma coisa que eu vejo, ele respeita muito o Cleiton,
respeita o espaço do Cleito, o jeito dele, sabe assim, ele é corintiano e o Cleito palmeirense. Então, os dois. Caramba! Ele é muito gente boa, então assim, é o que eu falo pra você. Que Deus, ele coloca pessoas boas o tempo todo. Com certeza. O tempo todo. No lugar certo e na hora certa. Na hora e certa. para a família certa. Para a família certa, é verdade. Isso é fato. Então, assim, é um conjunto. Então, assim, eu vou falar para você uma coisa. Nós estamos aqui hoje bem, porque a gente vive sorrindo. Claro, a gente tem o nosso aperto lá dentro, né? Que nem o Cleito vai fazer essa segunda cirurgia do estômago novamente. É preocupante, né? Essa daí é preocupante porque a válvula está desgarrada e não sabe até onde ela está, se vai poder ser de vídeo, se vai ter que abrir. Então, muitas das pessoas às vezes vê vocês e falam assim, nossa, vocês são fortes, vocês... Mas é porque a gente não vai ficar chorando o tempo todo, mas só a gente sabe o que a gente carrega lá dentro. Mas a gente tem que viver o dia a dia e passar pro Cleito que tá tudo bem. Passar segurança para ele, né? Exatamente. E é assim que a gente vive todos os dias. Doutora, uma pergunta que eu gostaria de fazer primeiro. Teria alguma noção para passar para eles a respeito de alimentação? Se a alimentação melhora, ou que tipo de alimentação melhora o quadro clínico dele, assim que a senhora já deu uma avaliada, assim? Tem algum tipo de alimentação que possa ser... O que será em relação a alimentos? Hoje, né, existem muitos estudos, hoje tem muita coisa sendo estudada a respeito disso. A macrobiótica, porque a paralisia cerebral, como nós conversamos antes, né, ela foi uma coisa que era neurobiológica, né? Então foi prematuro, né? Ele veio da prematuridade e veio da pressão alta. Da pressão alta. Pressão alta, tive pré-eclâmpsia. Teve uma pré-eclâmpsia, então tem aí fatores neurobiológicos. Então é feito o acompanhamento com médicos especialistas e obviamente ele tem toda uma macrobiótica intestinal que é diferenciada, né? Sim, tudo. Por isso que obviamente ele vai fazer essa cirurgia agora, novamente, que é bastante delicada. Então, vamos torcer, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, está na mão de Deus novamente, vamos com certeza. Acompanhar isso. E, óbvio, né, ele, durante toda a vida dele, ele teve esse acompanhamento. Sim, e agora, ele sempre teve, sempre teve. De alimentação também? De alimentação também, mas é que é assim, o Cleito é assim, ó. Ele pode estar com o problema que for, ele não fala que está doendo. A gente tem que estar ali, ó, eu percebo tudo, eu conheço tudo. Então, quando ele foi demonstrar, ele não demonstrou o problema no estômago. Quando ele foi demonstrar, quando ele foi demonstrar o problema do estômago, já estava avançado. Então, ele não mostrou nenhum problema. Sim. Ele comia, né? Ele tinha assim. Então, ele não mostrou logo de imediato. Então, quando eu percebi, eu falei, peraí, tem alguma coisa de errado. Aí eu perguntei, Cleito, você tá sentindo dor? Ele mostrou a barriga. Eu falei, será que não é uma gastrite? Né? Aí começou aquele soluço, aquelas ânsias, umas coisas diferentes. Aí a gente apoiou pro gastro. Aí foi onde fez a primeira endoscopia, né? A endoscopia falou assim, ele tem refluxo, né, do nível mais alto, ele tem uma hérnia. Aí começou todo aquele procedimento, embora seja convênio, eles jogam um pra cá, pra lá, sei que foram vários de anos, porque nenhum médico queria operar. Aí vamos lá pra cá, vamos fazer tratamento, vai fazer tratamento, aí o cirurgião deu alta, não quis operar, deu alta pra ele, toma medicação, e isso foi rolando. Só que chegou aí há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o médico falou, o Cleiton tem que operar, porque o refluxo tá comendo todo o esôfago dele, tá todo, ele, né, e tem a hérnia também que fez os exames, ela subiu pro tórax, então tá bem comprometido, então tem que fazer a cirurgia. Foi feita a cirurgia, e graças a Deus de imediato foi um sucesso. Só que assim, 2 anos, a hérnia, a válvula ela abriu, né, ela abriu. E o refluxo tá novamente, os problemas estão voltando de novo. Aí, pra nossa tristeza, um cirurgião que nós já passamos 2 de novo, já vamos passar pro 3º, mas já tô com os exames pra operar, né? Tudo é isso, pré-operatório. O médico relatou pra gente, ele falou, olha, fique ciente que ele vai operar e pode acontecer de novo, porque já é do quadro neurológico, né? Ele falou pra gente que é do quadro neurológico. Então, pra gente ficar ciente que ele vai operar, ele tem que operar. Mas de repente ele vai ficar 2 anos, 3 anos, 8 anos, 10 anos. É uma coisa que é uma caixinha de surpresa. Sim, entendeu? Sim. O quadro dele desenvolve vários sintomas. Desculpe. Vários sintomas que têm essa necessidade de acompanhamento, assim como a parte física.
ele precisa de acompanhamento de fisioterapias, de vários tipos de especialistas que exigem esse tipo de acompanhamento. Sim. Então, todos os quadros que têm essa necessidade do acompanhamento que é quadros neurobiológicos, da parte neurologista, né, do neurobiológico, precisa de acompanhamento de vários especialistas, que isso é do neurodesenvolvimento. E a tendência é, à medida que vai envelhecendo, se não bem acompanhado, obviamente, não que ele não seja bem acompanhado. Isso, principalmente as pessoas que vão ouvir, precisa de um acompanhamento muito, muito de perto. Então, e principalmente, nós estamos falando principalmente das políticas públicas, precisa de acompanhamentos muito próximos. Nós precisamos, outros tantos dos nossos pequenos, que desde pequenininho precisam de acompanhamento. Então, a paralisia cerebral, ela é um quadro que precisa de acompanhamento muito severo. Ele precisa de acompanhamento por toda a vida e não consegue. Então, nós precisamos de políticas públicas que, de fato, deem esse acompanhamento. Atenção, e olha, uma atenção, de fato, que seja... Você me disse aí de instituições. A Casa André Luiz, você disse, né? Isso. Nas Casas André Luiz, ele ficaria muito bem na Casa André Luiz, por exemplo? Não, hoje não. Hoje eu acho que não Você teria alguma outra ideia que a gente possa fazer para que dê uma vida como melhor junto a essas? Não, o que a gente fala assim... Alguma instituição, por exemplo? Não, eu vou ser bem sincero, não sei se eu posso ser. Lógico, deve Porque assim, ó, o Cleito, a partir do momento que o Cleito nasceu, que a gente descobriu o problema do Cleito logo de imediato, a gente gastou tudo que a gente tinha e o que não tinha pro Cleito, tudo particular. Porque tudo que eu corri atrás do público, eu tive não. E o que eu conseguia assim, era muito vago. Só fono, hemoterapia ocupacional, e eles sugavam muito nós, mães. Eles exigiam muito da gente. Tipo, eu tinha minha filha, eles não aceitavam que eu levava a minha filha junto, eles achavam que eu tinha que deixar, eles queriam eu lá o tempo todo para grupo de mães, essas coisas, entendeu? E mesmo assim eu persisti, eu continuei. E que nem nas casas do André Luiz mesmo, ele fez acupuntura, que foi o melhor para ele, né? Foi ótimo, né? E uma coisa boa que ele conseguiu nas casas do André Luiz foi a hidroterapia, mas foi um período muito curto e já foi cortado. E a hidroterapia, o Cleito, é uma coisa que não poderia ter acabado, não só para ele, como para muitas crianças. Então, o que nós fizemos? Entramos no particular. Aí o Cleito ficou 8 ou 10 anos, né? Quase 10 anos fazendo no particular, 2 vezes por semana. Aí, por causa desse quadro dele, que você viu, já deu uma tosse também nele, né? Do refluxo. O médico cancelou. Enquanto ele não resolver esse problema, ele não pode voltar. Aí eu fui até pra PAI, através de ajudas também de uma pessoa. Vamos colocar o Cleito na PAI. Falei, eu tenho que ir, porque não vou me sentir culpada lá atrás por eu não colocar. O que eu fiz? Fui lá, fiz tudo bonitinho, levei o Cleito na PAI. Deixa eu explicar. A PAI foi acolhedora, só que tem um problema. O Cleito, ele é uma criança que ele tem uma deficiência mental. Ele tem uma lesão cerebral. Ele não tem a coordenação motora toda afetada. Ele tem uma lesão. E na PAI, as crianças, elas têm deficiência mental. Só que o corpo, eles sabem andar, o físico deles são bom. Então eles correm, eles andam. Então assim, o que acontece? O Cleito ficou sentado, largado. Eu fiquei lá na janela o tempo todo, eu não ia embora. Ficava no vidro olhando, não culpando a PAI. Porque eles não têm como acolher, não tem como fazer. Então o que acontece? O Cleito entrava sorrindo, o pouco tempo que ele ficava lá, né? Pra poder ficar, como é que eu posso dizer? Pra ver se em terapia, pra ver se ele se acostumava, se adaptava. Então eu ficava lá. Ele entrava sorrindo e ele ficava o tempo todo deprimido, porque ele ficava sozinho, sentado lá. Porque não tinha uma pessoa que nem eu, a mãe, pra tomar conta dele. E aí o que acontece? Ninguém ia ficar de mão dada levando ele como a gente faz. E as crianças lá, eles andam, correm, perigo de esbarrar, derrubar o Cleito. Não por culpa das crianças, que eles não têm noção, eles não sabem. E nem por culpa da instituição, é porque não tem como fazer isso, entendeu? Não tem uma pessoa, um cuidador para cada criança. Então eu conversei com a coordenadora de lá na época e ela concordou com o que eu falei para ela. Eu falei, eu vou deixar meu filho aqui, ele vai cair.
ele vai se machucar, ele vai bater a cabeça. Ele não tem uma pessoa para tomar conta dele. E eu tenho consciência, meu filho não vai se alfabetizar. Ele não vai se alfabetizar, ele tem uma lesão cerebral. E eu falei, então eu vou ficar na minha casa. Hoje o Cleito, ele tem telinha que ele gosta de pintar. É que não tá aqui no jeito, não vou mostrar pra vocês. Ele tem caderno, ele estuda com as meninas. Desde quando a Daiane estudava, a própria Dai fazia uma listinha pra ele do material escolar. E quando eu ia comprar o material da Dai na loja, na papelaria, ele ia também. Porque ela fazia uma lista pra ele. Por você ter uma ideia, ela estudava aqui no colégio aqui. O tio, o dono da escola, todo ano mandava uma camiseta da escola pro Cleito. Sabe pra quê? Pra que o Cleito, a hora que o Cleito quisesse entrar na escola, pra ele se sentir aluno também da escola. Ele tinha, né? Ele tinha a liberdade de entrar, porque ele participava de tudo na escola. Sociedade. Ele falava, ó, o Cleito ele pode entrar aqui a hora que ele... Então ele também tem uma camiseta da escola. E hoje em dia nós estamos precisando urgente empatia. Tá no lugar da outra pessoa para saber o que ela passa, o que ela sente. Quando você sentir a dor da outra pessoa e você ajudar, você vai ver o que é a mão de Deus trazendo também tudo aquilo que você quer. Porque quando você está aqui fazendo bem, você não está fazendo bem para você só não, você está fazendo para Deus. Porque Deus trouxe nós aqui para nós fazermos o bem. Quem atrapalha o mundo é o ser humano. Esses pensamentos têm que acabar. Tem que acabar. Mas para finalizar agora, teria algum tipo de coisa que pudesse melhorar a vida dele no dia a dia, assim, o que você dá ideia de alguma coisa? Como ela falou de passeios, é bom passeios, é bom levar ele em eventos? Sim. Como é que... Quanto mais ele puder sair, né, de dentro de casa, o quanto mais ele estiver na inclusão social, melhor para ele, para a família, né? Se ele for sair mais de casa para passear, eu não sei o que nós vamos fazer da vida, porque ele sai todo dia. A gente sai, olha, né? Para você ter uma ideia, na pandemia, não podia estar recebendo visita e não podia ir na casa de ninguém, né? Então o que a gente falou? Meu Deus, como é que a gente vai fazer com o Cleito? Porque o Cleito é acostumado a sair direto. Então nós lançamos aí a Honda. A gente fala que é a Honda, né, na pandemia. O que a gente fazia? Pegava ele toda noite, né? E pega o carro e vai andar Guarulhos. Vai até lá pro centro de Guarulhos. Que legal. É assim, toda noite. E ele adquiriu isso até hoje. A gente tem que fazer essa Honda toda noite com ele. Para finalizar, eu vou deixar aqui um convite, no dia 24, das 9 às 16 horas, nós vamos fazer um evento na Praia de Acessibilidade, em Bertioga. Ai, que A legal. Praia Acessível chama. Todos os anos tem esse evento lá. E a gente vai com ônibus e tudo mais, entendeu? Certo. A subsecretaria também vai levar ônibus de acessibilidade, vai levar ônibus, também vou levar ônibus de pessoas, tudo com deficiência, sabe? Assim, ou é deficiente visual, ou é autista, ou é, enfim, Sim. todos. Vai ser uma farra. A gente passa o dia lá na praia, faz brincadeira com eles, passa o dia todo lá na praia. Então, eu queria- olha lá, ele vai. Você vai? Ele tá ali. Como é que é, Cleito? Fala aí. Você vai? Você vai na praia? Ele tá ali. Olha, esperto, hein? Você Você vai Cleito? nadar lá na água? Você vai, ó, vai ter lá uma prancha pra você, você vai surfar lá na prancha. Combinado? Combinado? Você vai? Dá a mão aí. Fechou! Aí você vai cantar aquela musiquinha lá que você, quando a gente vai na praia, onda, onda. É assim, Cleito. Ele fica feliz, aí ele... Você vai ficar na onda, vai brincar com a onda. Garoto! Porque Você ele vai, fica tão então? bravo quando a Você vai onda na derruba surfa? ele, né? Nadar comigo lá? E Vai? ele vai levar o surfista. Porque será que o surfista vai nessa onda? Vamos levar o Thiago surfista também pra na onda lá com a gente? Vamos! Palmeirense! Ele é corintiano. É, o outro é corintiano. Pessoal, vamos ficando por aqui. E se vocês curtiram essa matéria, no YouTube, Baltazar em Ação. Vamos lá, gente. Vamos ser felizes, que é o que resta na vida. Com certeza, eu É vou deixar felicidade. deixar um recadinho também, né? Fique à vontade. Falar assim, pra você que é mãe, né, que tem um filho especial, pra não se desesperar e nunca ficar imaginando assim, eu tenho uma pedra no meu caminho. As pedras são pra gente ser retirada. Cada dia é uma maior. Eu tiro por mim, né? Que a gente já tá há 36 anos, cada dia a gente tem uma pedra ali no nosso caminho, mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele renova nossas forças e ele ajuda a gente a ter força e tirar essas pedras e seguir em frente. Então nunca pense que um filho especial é um karma na nossa vida, é uma lição de vida e nós somos privilegiados, é uma bênção de Deus,
Tá bom, gente? Muito bem. É isso Quer deixar aí. as considerações finais? Fala do seu livro, se quiser também, pode ficar à vontade. Nós estamos lançando uma série de livros. O primeiro foi O Mundo Autista de Gabriel, está chegando aí o próximo de TDAH. Já tem outros tantos sendo lançados. E olha, precisando, @doutora Rosimeire Lopes, e pode me chamar. Um abraço e até breve. Fala você, pai. Eu gostaria, uma noite tão abençoada que nessa daqui, siga a doutora Rosimeire, siga o Baltazar, e tamo junto. Gente, esse é um mundo para nós. Vamos viver tudo o que nós podemos, porque Deus quer ver você feliz. Então seja feliz também. Todos juntos. E olha, essa turma aqui, olha, nota 10, tá, gente? Vamos Obrigada, acompanhar. hein? Verdade. Pessoal, Obrigado. essa foi mais uma matéria do nosso amigo Cleiton. O Cleiton é uma pessoa de Deus, pessoa divina. Cleitão, combinado na praia, ok? Faz um positivo aí, Te Cleiton. revejo lá na praia. Lá na praia de Bertioga. Não. Tá, fechou? Você vai? Vai. Quando houver problemas da solução,